Bom dia! Muito bem. É... Falar bom dia de volta, que agora tá gravando, né? Senão elas vão abrir o vídeo lá, eu já cara mal-humorado, né? Não que eu não seja. Tá. Peraí, chat, tudo aberto? Muito bem, beleza. Ah, então, na nossa última aula da semana, né? Depois a gente tem aula no dia 19, só para fechar esse primeiro módulo. E depois de só lá no finalzinho do mês 8, temos um tempo aí. Nesse final de semana eu vou colocar algumas atividades para vocês lá no Google Classroom. Né? Como a gente já tinha combinado na primeira aula, cada módulo a gente vai ter atividades que somadas dão 25 pontos, ou 2,5, como preferirem. Então vai ter tipo 3 atividades lá, vai ter uma leitura de alguma coisa, né? Algumas perguntas lá para vocês responderem, e tudo isso vai valer 25 pontos. Né? Vocês vão ter mais ou menos um mês para responder 3 semanas, 4 semanas, é mais ou menos essa média que eu coloco para todas as turmas que eu estou colocando agora, a depender do nível de complexidade, tá? E, e aí, né, quem enviar depois, enviar atrasado, tem um pouquinho de desconto de nota, como a gente já combinou, né? Mas nesse final de semana eu vou colocar algumas atividades lá, então fiquem atentos, ainda que vocês tenham um certo prazo para executá-las. Né? Muito bem, então começamos falando sobre Terra, né? Sistema, Terra, de onde viemos, e aí chegamos na Revolução Industrial, que para nós representa um marco bem importante, né? Da mudança de relacionamento que nós temos com a natureza, e a gente foi, né, evoluindo o pensamento e chegamos na discussão sobre extinção de espécies, né? E hoje a gente vai dar continuidade a isso, vamos finalizar isso, né? Qual que é o meu programa de disciplina, assim, como é que eu imagino, né? A minha ideia principal assim, é mostrar para vocês o que nós temos, né, o que já aconteceu, e tentar, dessa forma, sensibilizar vocês para que esses recursos naturais sejam utilizados de outra forma, né? E essa outra forma, que a gente vai dar ênfase total, né, é para o turismo, né? Então, ao invés de nós termos os passarinhos presos na gaiola aí, a gente pode ter uma atividade diferenciada que é o bird watching, por exemplo, né? Que a gente vai para locais específicos e observa, né, a vida das aves, mas sem interferir muito nelas, né? Tem um local específico para se posicionar, para a gente, né, observar elas, mas e esse turismo de visualização de aves, né, de observação de aves, né, o bird watching, ele é bem marcante, ele é bem importante, assim. Tem alguns guias específicos, né, que você pode segui-los, né? Então, quero ver, sei lá, eu sou péssimo com o nome de aves. Você quer ver lá um pássaro específico, você sabe que lá nas furnas do Parque de Vila Velha você vai conseguir encontrar, né, no horário X, né, a Y, você vai conseguir ver ele saindo da doca ou voltando para a doca. Então isso facilita um pouco. E esse tem tipo como se fosse uma tabela, assim. Então, vi lá o canário X, aí você marca lá uma bolinha do lado, aí no final eles fazem tipo um compêndio assim de aves observadas no ano. Então, tem um movimento bem forte disso. Isso é uma forma de você conseguir observar, para quem curte, né, as aves e tudo mais, sem, né, trancafiá-las dentro de uma gaiola. Né? Então, são algumas opções. A gente começa nessa perspectiva, né, de que nós estamos perdendo, vimos um monte de animal que já está extinto, e para tentar mostrar para vocês que existe uma outra forma de utilizar isso. Conversamos bastante ontem sobre República Dominicana, né, sobre Haiti e a questão do desmatamento, né, principalmente. E aí eu comentei com vocês algo do tipo, né, como ter uma poupança lá, só que você vai lá e saca toda ela, né, e gasta todo o dinheiro. Então aqui na ideia da perspectiva do turismo em áreas naturais, a gente mantém a poupança lá, na verdade ela vai render mais, né, porque as espécies vão continuar se reproduzindo, né, os espaços vão continuar preservados, e ainda assim a gente começa a obter lucro a partir disso, né. Foi bem legal. Ontem também, no pós-aula, a Stephanie comentou comigo sobre uma reportagem que ela viu, né, nesses programas tipo Plug, tipo Globo Repórter, esses programas assim que são uma temática mais ambiental, deu algum lugar que também o pessoal lá caçava, pescava, não sei bem certo, e
E a partir, né, de uma mudança de pensamento, eles começaram a fazer a condução de visitantes, né, para observar essas espécies, né? Então, mudou um pouco isso, né? É importante ter algumas ações, né, pontuais, e esses exemplos, né, em tese, vão se multiplicando ao longo do tempo, né? Isso é legal. Então, paramos por aqui, né? Hoje a gente vai dar continuidade em relação a isso. É uma outra forma que existe, né, e é relativamente comum também, a introdução de espécies que não são daquele lugar, né? A gente falou ontem sobre o pinus, por exemplo, né? O pinus não é daqui, né? Então, a gente introduziu ele porque achava ele meio, né, visualmente similar, né, às coníferas, né? Então, é parecido aí com pinheiro, com araucária, lembra um pouco, então vamos pôr aí no meio. Então, essa questão estética trouxe o pinus para cá, e a gente tem um problema gigantesco com o pinus hoje. E da mesma forma acontece com algumas outras espécies, né? Aqui a gente vai ter dois exemplos de Fernando de Noronha. Não sei se já tiveram a oportunidade de ir para Fernando de Noronha. Quem não foi ainda, um dia vá, tipo, tenha como meta de vida ir para Noronha uma vez na vida, assim. Tipo os muçulmanos que vão para Meca. Então, façam isso, né? Tipo, comprem tudo que você tem que comprar na vida de vocês no cartão de crédito, acumulem milhas, deem um jeito, mas vão para Noronha nem que seja para ficar uma semana lá. Noronha é fantástico. E a gente vai discutir sobre duas coisas em Noronha. A primeira delas é sobre esse lagarto que estão vendo na foto aí, né? Em tamanhos extremos, assim, ele pode chegar a 5 quilos, mas, né, assim, extremos, né? Então, o normal dele tem mais ou menos 2 quilos, e eles foram introduzidos em Noronha, eles não são naturais em Noronha, porque tinham um problema muito grande com ratos na ilha, né? A ilha foi ocupada trilhões de vezes no arquipélago, né? Mas a ilha principal foi ocupada 1 milhão de vezes, era uma base militar, né? Tem uma cadeia militar lá e tudo mais. Desativada, logicamente. Mas com a chegada, principalmente de navios europeus na ilha principal, veio com eles, nos navios, alguns ratos, né? E os ratos, né, são uma praga, né? Um problema. Rato é um problema bem grave, né, em relação à transmissão de doenças e tudo mais. E uma forma que, né, alguma mente brilhante teve foi de introduzir esse lagartos, vão encontrar-se esse nome também como TU, em vez do J, com um I no lugar do J. Mas alguém teve a brilhante ideia de introduzir essa espécie lá na ilha para que eles comessem os ratos, né? Funcionou, né? O problema maior é que eles não têm, né, um predador do lagarto, né? Então eles começaram a se multiplicar loucamente. Ele é o maior lagarto da América do Sul, né? E ele tem hoje, né? A gente não tem um censo do lagarto, né? Mas a estimativa que a gente tem de lagarto em Noronha hoje é entre 7 e 12 mil, né, desses carinhas lá em Noronha. Então é muita coisa, né? É muita coisa, e nós já não temos mais tantos ratos assim, né, para eles comerem. Como eles se multiplicaram loucamente, né? Se adaptaram muito bem na ilha e não tem um predador natural, eles, né, dominaram o espaço. E o problema deles dominarem o espaço agora é que o alimento principal que eles foram introduzidos para eles comerem, né, a questão dos ratos, né, já não existe na proporção que eles precisam para continuar vivendo, e eles passam a se alimentar de outras coisas, né? Principalmente as outras coisas são as tartarugas, tanto as tartarugas, né, nascidas quanto, né, os ovos ali, né, acham e comem, pássaros, né, filhotes de pássaros, enfim, né, eles começaram a agredir outras coisas que são endêmicas da ilha. A gente tem quase que um santuário, né, um berço de reprodução de tartarugas, né, em Noronha, não só pelo projeto Tamar, né, mas naturalmente é um espaço para ela, para tartaruga verde principalmente. Então elas estão atacando, então esse é um problema agora. E agora o que faz com os lagartos, né? Aí você libera tipo a caça, né? Tipo, você pode caçar lá os bichos e tal, pode matar, mas são 12 mil, cara. Tipo, é muito bicho, né, pra gente caçar. E eles não estão dando no meio do asfalto, né? É complexo, né? É uma questão bem complicada. Além de tudo isso, eles portam, né? Eu não sei se é uma bactéria, um vírus, eu acho que é uma bactéria, né? Que é a tal da salmonela, né, que vocês ouvem falar bastante, né, pelos ovos de galinha, né, um problema grande com intoxicação, principalmente em maionese, essas coisas assim, né. Eles portam também a salmonela. Então, além de eles estarem agredindo, né, os animais, né, os filhotes de animais que estão por ali,
eles também, né, acabam, né, indiretamente trazendo novas doenças, né, ou ampliando, né, a questão do problema com doenças, né? Então esse é um problema sério. Hoje não se faz mais essa prática, né, de introduzir espécies, né, para resolver um problema de uma outra espécie, porque tem todo esse problema. Mas nós não tínhamos essa visão, né, pelo menos esse conhecimento, há um tempo atrás. Vi que a Tamires entrou aí, Tamires. Eu vi a tua mensagem chegou para mim com um delay bem grande daquele dia que você estava com dificuldade de entrar na aula. Peço desculpas para você, só fui ver bem depois da aula. Até quando fui te responder, você já tinha até apagado lá no Google Classroom, tá? Quando acontecer algo similar, manda um WhatsApp, né, para mim, que eu dou um jeito de tentar te encontrar, tá? Me desculpa mesmo, tá bom? Mas acho que você conseguiu entrar, né? Eu lembro que você entrou depois, né? Muito bem. Além do lagarto teju, né, a gente tem esse outro bichinho, que lá em Noronha também, né? Esse é o mocó, né? Ele parece um ratinho, né? Ele parece mais um esquilo, na verdade. Essa foto não tá ajudando muito ele. E ele não é parente do Didi Mocó, né? Consegui sim, mandaram um link no grupo. Tranquilo. Não sei o que aconteceu, na verdade, né? Porque tá ali, né? Enfim, acontece. Ele não é o parente do Didi Mocó, que são os trapalhões lá, né? Mas ele também foi introduzido em Noronha. Só que esse bichinho aí, ele foi colocado, esse semi-esquilo, ou parente de esquilo, não sei exatamente qual que é a função dele. Ele foi colocado em Noronha, pasmem vocês, né? Para servir como alvo para os soldados que lá estavam, né? Então, eu não sei se eles precisavam ficar treinando em alvo móvel, qual que era a ideia, mas a história que nós temos é que foi por isso. Colocaram esses esquilos lá para os soldados ficarem treinando tiro, né? Não sei se de novo, não sei se é real isso. São as histórias que a gente vê aí, né? Que a gente ouve falar. Como eu falei para vocês, Noronha era um forte, né? Estrategicamente ele está bem localizado com uma proteção, né, do país. Então lá tem um forte, né? Tem as ruínas do forte, tem a cadeia, né? Então tipo, era um espaço militar, né? E aí então, sei lá, certos soldados estavam meio de saco cheio de estar num lugar maravilhoso e precisava dar uns tiros. Aí introduziram esses bichos lá. De novo, né, de foder, né, parar para pensar nessa situação, né, se é real ou não. Como ele também não tem predadores, né, não tem nada que come esse bicho aí, nada que faça com que a população dele tenha um mínimo de controle, ele também se multiplicou, né, tipo coelho, tipo humano, né, o pessoal gosta de ter 200 filhos. Então o bicho se multiplicou loucamente lá em Noronha. O problema maior dele não é em relação a animais, né? A bichinhos. Né? O problema maior dele. Bastante gente está pedindo para autorizar a entrada aqui. Não sei o que aconteceu hoje. Será que eu peguei o link errado? Agora a Nathalie pediu para entrar. Oi, Nathalie! Bem-vinda! E aí, esse carinha foi colocado lá, né? Só que ele não come o ovo, não come tartaruga, né? Ele é um esquilo, ele é um roedor. Como ele é um roedor, ele precisa roer, logicamente. E o que ele faz? Ele acaba comendo muita raiz e roendo, né, muito próximo da base da vegetação. Isso faz com que árvores caiam. E além disso, ele vai retirando cobertura vegetal e vai causando erosão do solo. Então ele tem um outro problema aí, né? Então ele não está atacando diretamente lá a tartaruga, o ovo, tudo mais, mas ele está atacando a vegetação assim, de uma forma bem agressiva. O lagarto, quando eu estive lá, eu não cheguei a ver ele presencialmente. Esse bichinho, esse mocó aí, eu vi assim com muita frequência, né? Acho que eles estão um pouco habituados já com humanos, né? E a gente não faz nada para eles também, né? Então eles ficam bem à vontade, assim, é muito comum de se ver. Eles são bem bonitinhos assim para você olhar, né? Só que aí tem o desequilíbrio ambiental, né? Ele não é de lá, né? Então ele está lá, né? Por um erro, né, de planejamento. Nathalie, você entrou agora, você pediu para entrar? Eu não estou entendendo. Você acha que é a segunda ou terceira pessoa já que pede para entrar? Você está entrando com outro e-mail ou está dando esse PT mesmo no acesso ao link? Comentem, por favor. Muito bem. Então, vimos o lagarto, vimos o mocó, né? E agora nós vamos falar sobre outro tipo de possibilidade né, de extinção de espécies ou de problemas, né, de espécies.
entre elas, né, a introdução de alimentos patogênicos, alimentos que causam doenças para nós, né? O Lagarde já comentou um pouco sobre isso, né? Que ele traz consigo, o natural dele, né, a questão da salmonela. E aí a gente está vendo a introdução de alimento patogênico que arrebenta, né, com todo mundo, né, principalmente na questão da pandemia atual, né? Que começou falando lá que era sobre um vírus no morcego, depois falou do tatu, agora voltou pro morcego, tá? Essa loucura aí, né? Aí uma galera mais conspiracionista aí acredita que foi desenvolvido no laboratório, né? Por causa da economia e tudo mais. Beleza, tranquilo, né? É que você foi, como se foi a segunda ou terceira pessoa que pediu para entrar, eu achei que tinha algum PT no nosso link. Mas entre outras coisas aí, né, a gente vai fazendo isso, né? Aí tá uma plaquinha aí para não alimentar os animais, né? Para tentar distanciar, né, dos animais. Aqui no nosso parque, né, do Iguaçu, tem essas placas em cima das mesas do refeitório, principalmente, assim, umas placas que começaram muito leve no começo, assim, tipo, era tipo assim, a foto lá do Coati, que a gente tem aqui, né, em Foz do Iguaçu, acho que são os Coatis, né? Tinha as fotos do Coati lá bem bonitinhas, assim, tipo, não alimente o Coati, né? Não chegue muito perto dele, né? Porque né, ele ataca, ele traz doenças, mas essas placas não resolveram muito, né? A galera acha ele bonitinho, de fato ele é bonitinho, né? Tem uns Coatis que são gordos pra caralho, né, tal, são bem engraçados de ver, assim, tal. E aí a galera tinha essa visão, né? Não, é um bichinho, é bonitinho. E daí não estava funcionando, a galera continuava alimentando, continuava chegando perto, não sei o quê. E aí, passado um tempo, nas mesas, né, nas placas, enfim, né, do Iguaçu, começaram a colocar algumas fotos de mão mordida, assim, pelos coatis e tal, tipo, enfim, de machucados que eles provocaram em alguns visitantes. Eu não sei se eu tenho muito dó, assim, do visitante que vai lá, enche o saco do bicho e é mordido, é atacado, né? Porque a gente entra no parque ouvindo falar isso. Tipo, o tempo todo os caras falam, não chegue perto, nem encosta, que tal. Uma galera gosta de ir lá encher o saco dos bichos. Então, eu acho que os humanos merecem mesmo se fuder, né? Mas aí, essas imagens mais chocantes, assim, né? De mordidas, né? De complicações por causa, né, da interação com os animais, isso de fato levou a uma diminuição, né, dessa interação, dessa tentativa de mexer com os bichos. O que mais falar para vocês? Não tem mais nada, né? Que mais? Não são agrotóxicos, né? Agrotóxico é um problema brutal, assim. Não sei dizer para vocês a escala desse problema, né? Aí tem alguns problemas que a gente vê assim, com alimentos que alimentos têm mais carga de agrotóxico, outros têm menos carga de agrotóxico. Né? Falam muito do tomate, eu não sei se de fato é ou não, né? Mas geralmente o tomate, assim, no senso comum, ele é visto como tipo, o principal, assim, vilão, assim. Eu não sei se ele absorve mais o agrotóxico, sei lá, enfim. Tem esse problema tem essa treta com o tomate. Aí ele pergunta o que é zoonose. Zoonose tipo, é uma doença que é transmitida de animal para pessoa, de pessoa para animal, assim, basicamente, assim, são tipo, o vetor patógeno, assim, ele pode ser, né, uma bactéria, um vírus, pode ser um parasita, né, que ele ataca, assim, tipo, ele circula entre pessoas e animais, né? Então vai ter um monte de coisa, né? A gente está vivendo o coronavírus agora, assim, doenças mais antigas, assim, que falam bastante, tipo, eu não sei se exatamente esse é o nome, né? Eu trago essas coisas do tempo do meu bisavô, né? Falo de carrapato, né? Que ataca gado e ataca pessoas, né? Nem que não seja um problema muito grave, né? Mas é basicamente isso, uma zoonose, uma doença que circula entre animais e pessoas. Né? Vai ter alguns vírus que circulam só entre animais e só entre pessoas. As vacinas, por exemplo, da Covid agora, né, grande parte, não sei se grande parte, mas algumas delas, né, elas trazem uma doença que é só dos animais, eles injetam, né, um pedaço do coronavírus que a doença do animal não tem nenhum efeito sobre nós, e aí com uma carga genética do coronavírus a gente consegue produzir defesa em relação a isso. Basicamente, de um jeito bem, bem grosseiro é isso. Sobre os agrotóxicos, né?
o problema maior, né, em relação aos agrotóxicos é que a gente está consumindo muito eles, né, assim, numa escala assim que absurda, né? A gente está tomando muitos litros de agrotóxicos por ano. Aí vocês derem um Google lá, vocês vão encontrar um monte de informações lá que a gente toma lá, sei lá, 5 litros de agrotóxico por ano, por exemplo. E esse é um problema muito sério, né? Porque a gente não sabe exatamente o efeito disso, assim, porque ele não é imediato, né? Esses efeitos são a longo prazo. Há muitos estudos que estão vinculando, né, o consumo exagerado de agrotóxicos com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, por exemplo. Não sei dizer exatamente, porque eu nunca me aprofundei nisso, mas certo é que naturalmente não é bom a gente tomar veneno, né? Do jeito bem, né, bem grotesco de falar. Para tentar desvincular essa imagem de agrotóxico, né? A palavra tóxico não é boa, né? Não é legal, né? A gente tem um esforço bem grande, principalmente das empresas que produzem os agrotóxicos, né? De chamar isso com outro nome bem mais simpático, né? Chamar de defensivo agrícola, né? Tipo uma vacina para plantação, por exemplo, né? Que não muda nada, né? A questão é bem grave, né? Logo que o nosso atual presidente assumiu, ele liberou o uso de uma porrada de agrotóxicos. Tipo, um monte de coisa que é proibido em um monte de lugar foi liberado aqui. Aí tem um monte de lobby, né? Vai ter lobby tanto das indústrias que produzem isso, vai ter, né, o patrocínio desses caras para a campanha, né? Não só, né, da presidência, mas em todos os níveis políticos possíveis. Enfim, né, a gente tem um lobby bem grande, né, tanto do setor produtivo, né, agropecuário de uma forma geral, quanto dessas empresas, né, que trabalham com agrotóxicos. Eu lembro que houve uma conversa uma vez com o GUP, né? O GUP é Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas. É uma galera lá da geografia que pesquisa caverna, basicamente. E eles queriam fazer um evento, eu não lembro qual que era a ação que eles queriam fazer. Eles queriam fazer né, alguma coisa. E estavam em busca de patrocínio, né, para conseguir fazer isso. E eu lembro que houve né, uma ventilada, assim, que o grupo Singenta, não sei se é o grupo Singenta, as indústrias Singenta, né, tinha ventilado a hipótese, né, de ajudar no evento. Não lembro qual que era a situação, porque faz tempo isso, né? Isso foi no tempo do mestrado, né? E aí eu lembro que eles foram muito, assim, muito pontuais, assim, não, tipo, a Singenta não, né? Eu prefiro ficar sem fazer o evento do que depender do patrocínio desses caras, né? Que são um grupo de empresas que produzem, né, esses agrotóxicos. Então vai muito de encontro, na verdade, né? Não é encontro, vai de encontro a algumas ideologias, né? Então, poxa, se eu sou contrário, por exemplo, lá ao uso de trabalho escravo, né, para fazer qualquer coisa que seja. E eu sei que uma empresa X usa o trabalho escravo, né, para fazer seus produtos, eu paro de consumir dessa empresa. Né? Se eu luto, né, pelo meio ambiente, se eu luto para preservação e conservação ambiental, não faz sentido nenhum eu ter o patrocínio lá né, da galera que quer desmatar tudo e vender as árvores e minerar a Amazônia. Né? É contraditória a coisa. E vocês observam um, um movimento muito forte de tentar tirar essa imagem, né? De tentar mudar esse paradigma, né? Vocês assistam a Globo em qualquer dia, né? Eu não sou desses caras que ficam lá globalista, tipo, eu não sou desses caras, não tô nem aí para Globo, na verdade. Mas se vocês assistirem a Globo em qualquer dia, né, em algum momento vai aparecer uma propaganda lá falando que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Vocês já devem ter visto essa propaganda, é impossível que vocês não tenham visto. Né, que é essa tentativa né, sei lá, tirar a carga negativa, pelo menos diminuir o impacto, mostrar que é uma coisa boa, né? E aí tem um monte de foto bonitinha, de produção lá. Né? Encontraram alguns agrotóxicos nos peixes do alagados. É verdade. Não lembro quem fez essa pesquisa, mas deve ser ali entre o professor Carlos Hugo, deve ser essa galera aí que é bem mais empenhado do que nós, né, em relação a esse tipo de dado, mas encontraram alguns agrotóxicos, né, nos peixes do alagados, né? Por que isso é importante? É importante porque a água do alagados é quem te abre a torneira e toma aqui em Volta Grossa, né? Então, se os peixes estão contaminados, nós estamos nos contaminando.
E aí você tem um problema bem sério, né, em relação a tudo isso. Porque, por exemplo, eu tenho, aqui na minha casa, eu tenho um quintal pequenininho, minúsculo, assim, mas eu planto moranguinho, por exemplo, né? Eu tenho morango plantado ali, eu tenho mandioca, eu tenho alface, eu tenho algumas coisas ali, né? Eu faço isso, claro que pensando um pouco também em consumir um alimento orgânico, né? Mas claro que isso é uma escala muito pequenininha, né? Só uma salada. Mas acima de tudo, né, eu tento tipo, sair um pouco desse universo, né, de tecnologia e tudo mais. Só que isso é muito pouco, né? Veja que eu estou tentando lá não consumir o morango que vem no mercado para né, dar para meu filho lá um morango orgânico lá, que não tem agrotóxico. Mas daí, tipo, a água que ele toma, né? Então, tipo, mas não toma água necessariamente, mas se você não cozinha o tempo todo com água mineral, por exemplo, né? Você não escova o dente com água mineral. Enfim, você está entrando em contato com essas coisas. Então é muito complicado isso. Nossa região do Lagados aqui numa situação delicadíssima, para ser bem sincero. Né? A gente precisava fazer todo um trabalho de requalificação da área ali, né? Para quem já foi lá no Lagados sabe que lá é lindo, né? É muito bonito. E ao redor da Lagados tem umas mansões, assim, né? E o esgoto dessa mansão está indo para a água também ali, né? Então, ainda que pareça que o esgoto agora seja um problema até pequeno em relação ao todo. Fato é que, quando vocês decidem né, ir no mercado e comprar só alimento orgânico, né, primeiro que vocês não vão conseguir comprar só alimento orgânico, por exemplo. Mas se vocês conseguirem comprar a maioria das coisas que sejam orgânicas, né, elas são bem mais caras do que o produto normal. Eu não sei precisar preços, porque faz uma cara que eu não vou no mercado, inclusive. Mas, sei lá, uma bandeja de morango lá, normal, custa, não tenho a menor ideia, se alguém souber e coloca, sei lá, R$ 5, o morango orgânico vai custar, tipo, 8, 10. Ele custa muito mais, ele fica mais caro. E os alimentos que são orgânicos, geralmente, eles não são tão bonitos, assim, na foto, quanto vocês observam em outras coisas, né? Então, vocês observam laranja, por exemplo. Laranja, sim, no mercado, aquela laranja gigante, bem amarelinha, coisa mais linda do mundo. Aí vocês vão pegar uma laranja, assim, em sítio, assim, que é plantado, assim, elas são feias, elas são pequenininhas, né? A casca dela parece toda enferrujada. Então, eles não são visualmente tão atrativos, assim, né? É meio bizarro falar isso, mas é verdade. A Nathalie comentou com a gente que tem surgido, eu sempre falo assim porque não aparece né, a transcrição nas aulas salvas, tem surgido umas coisas bem legais em relação aos orgânicos, com um caminho mais curto de produtor e consumidor. O mercado é caro para cacete mesmo, né? É verdade, né? Se vocês tiverem interesse, né, eu não sei se está tendo agora na pandemia, mas o Colégio Agrícola aqui da UEPG, eles produzem, né, os alunos do Agrícola, eles fazem, né, eles estão estudando, né, sobre isso. Então, eles têm lá ó, a medição lá do pH do solo, essas coisas erradas que eles fazem. E eles produzem, né, os alimentos orgânicos. Boa parte desses alimentos que eles produzem ali vai para o RU. Então, quem consome, principalmente né, hortaliças, né, leguminosas, enfim, saladas, né, no geral, do RU, geralmente come um alimento orgânico, mesmo sem saber disso. Né? Então, eles produzem ele, né, eles servem para eles ali e eles também vendem algumas sacolas. Eu só não sei bem certo como é que faz para ter acesso a isso. Não sei se é só ligar lá e encomendar. Mas eles vendem uma sacola assim, gigantesca, assim, sei lá, tipo, custa tipo, R$ 20. Mas é uma sacola assim que dá tipo umas 3 famílias, assim, é muita coisa que vem. Daí vem isso aqui, tipo, é variado, né? Depende da época do ano, né? Então vai ter época lá que vai ter lá, eu não sei, não tenho a menor ideia, alface, de outra época vai ter outra coisa. Então, tipo, eles têm assim, é bem legal isso, né? E não custa tão caro assim, nesse caminho mais curto que a Nathalie comentou com a gente, né? Funciona bem. O Marcelo comentou que dá para pedir um sacolão do MST. Esse eu não conheço, Marcelo. Aqui em Ponta Grossa mesmo, né, que tem um assentamento, tem um nome bem famoso, né? Emiliano Zapata, talvez. Que eu sei que tem um movimento assim, mas eu não conheço o projeto deles. Mas que legal que tem. Legal mesmo. A Ellen também comentou que em Venceslau, eu nem sabia que isso era de Venceslau, Ellen, ou pelo menos não lembrava disso. Eles fazem uma feira no sábado, tem uns produtores que vendem verdura, legume, fruta e fica bem mais barato do que no mercado, né? Então, isso é bem legal também, né? Porque quando a gente vai vender para o mercado, não sei, né? Um alimento lá que custa R$ 1 o quilo, né? Eu não sei quanto o mercado paga para o produtor, mas
logicamente é menos que R$ 1, né? Vai ser, eu diria que deve ser mais ou menos muito perto de 50% a menos, né? Certa época eu tinha um contato ali com o rapaz que administrava o Shopping Total aqui em Ponta Grossa, né? Que basicamente é um Mufato só. E ele comentava algo disso, assim, tipo, que não vale muito a pena vender para o mercado, porque eu não lembro qual que era o rolo, assim, se não me engano era com uvas. E ele falava assim, tipo, meu mercado compra lá de você, sei lá, 100 quilos de uva, por exemplo. E o mercado nem paga esses 100 quilos para você. O mercado vai te pagar, assim, tipo, 80 quilos de uva e você vai fornecer 100. Porque o mercado sabe que 20% disso vai estragar ali e não vai nem vender. Então, ele nem te paga isso. Então, o mercado é meio... Enfim, né? É o business, né? Faz parte do processo. E aí, quando vocês cortam esse caminho no mercado produtor, fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. A Nathalie também comentou que há uma reorganização da produção e comercialização, incentivos, etc., que ajudaria bastante na questão de preço dentro do planejamento do poder público. A Nathalie tem uma expertise muito grande nisso, né? Por ela ter trabalhado bastante lá com o pessoal do Lama, ainda que o nome não seja tão legal assim para nós, né? Que é o Laboratório de Mecanização Agrícola, né? A impressão que dá é que os caras querem pôr trator em tudo quanto lugar. Mas eles fazem um trabalho fantástico, assim, né, em relação a meio ambiente, em relação a essa economia solidária, né, todo esse processo aí. É bem legal mesmo, é legal que a Nathalie tá reforçando nossas bases aqui. E o Marcelo comentou também que aqui em PG tem, eu acho que é em relação ao sacolão do MST, né? Eu particularmente pego lá de Castro, que fica mais fácil, né? E pego e faço manca. Oh, que legal, Marcelo, que você consome o produto dos caras lá. Que massa mesmo, não sabia. Então, muitas opções aí para tentar fugir um pouco, né? Veja que a gente, quando a gente consegue encontrar esses caminhos, né, essas outras vias, né, de alimentação, a gente para de consumir um pouco desses agrotóxicos aí. Eu geralmente falo, né, que, por exemplo, para o meu filho, né, se eu conseguir deixar ele, num ano inteiro, ele consumir 5 ml a menos de agrotóxico, para mim já é uma vitória, né? 5 ml a menos, é alguma coisa, né? Estou tentando. E aí, né, com essa dinamização da produção e do consumo, vocês acabam, né, impactando muita gente. Né? Então, lá o Tozeto, o Mufato, essas grandes, né, redes e e-commerce, esses caras já estão bem ricos, né? Então, a gente começa a multiplicar essa cadeia de distribuição de valor, e bem legal, né? Outros problemas em relação à poluição aí é bem comum de vocês verem, né, em qualquer lugar que tenha uma barragem mínima, vão ver que vai acumular um monte de lixo. Esse problema maior na última imagem de baixo aqui em relação à espuma, né? Nós temos um problema bem grande em relação ao uso de detergente líquido nas pias, por exemplo. Né? Durante muito tempo eu usava só sabão em pedra na minha casa. Muito tempo mesmo, sei lá, tipo, uns 10, 15 anos. Eu usava só sabão em pedra. Só que chegou um ponto que ficou impossível para mim por causa do ritmo das coisas. Então hoje eu uso, né? Tem uma parcela de culpa disso. Nem em usar o detergente lá. Mas o detergente é complexo, né? Porque ele faz muita espuma. Né? E geral, não sei se vocês lavam a louça, não. Eu lavo a louça todo dia. Um pouquinho, né? Uma gota de detergente faz uma espuma do tamanho do mundo. Só que você para, né? De lavar o que está lavando para enxaguar, para tirar o sabão, né, da panela, do prato e mais. E aí a esponja não tem mais sabão, né? Você tem que pôr mais um pouquinho. Então a gente acaba consumindo muito detergente. Na primeira imagem lá de Simão, lá que tem tipo uma barragem que está segurando um monte de resíduo sólido, tem um carinha, acho que é aqui em Curitiba, que tem um carinha que ele fez uma ecobarreira. Geralmente ele aparece nas mídias, assim, falando sobre o projeto dele, né? Uma ecobarreira do Rio Atuba, salvo engano. Depois vocês dão um Google e confirmam, ou, né, corroboram ou negam a informação. Mas ele pegou basicamente assim, um monte de garrafa, assim, mais, tipo de 5 litros, 10 litros, sei lá, um monte de tamborzinho, assim, amarrou um do ladinho do outro, né, e cruzou de uma margem no outro num córrego, tipo, é o rio, né? Mas é um rio pequenininho, né? Pelo menos naquela parte que ele tá ali. Que eu imagino que seja tipo o quintal da casa dele. Ele fez lá um espaço de uns 2, 3 metros, ele fez essa barreira com um monte de garrafa, e tudo que passa na superfície ali, né, que não vai passar por baixo, tá passando por cima, tipo na imagem de cima, na primeira imagem superior direita, fica represado nessa barreira que ele fez ali com as garrafinhas.
E aí, de tempo em tempo, ele vai lá, só que dá trabalho, né? Ele vai lá com uma rede dessas de piscina, assim, e coleta todo esse material. Eu acho que até ele trabalha, ou trabalhava, né, com reciclagem, né, de produtos, e aí ele ganhou destaque muito grande em relação a isso, que ele fez uma solução que não custou praticamente nada para ele, só que daí ele comenta, né, tipo, o difícil não é fazer a barreira e represar todo esse lixo para você coletar depois. O que dá trabalho é você ir lá e tirar esse lixo do rio, né, e separar ele, dar a destinação correta. E a gente não faz essas coisas, né? Então, soluções tem, né? A gente consegue minimizar, né? Vai dar, né? Vai resolver o mundo? Não sei, né? Mas é alguma coisa que a gente começa a fazer, pelo menos, né? Então, esse cara tá fazendo bem mais pelo meio ambiente do que eu fiz na minha vida inteira, por exemplo. Então, é uma coisa para a gente se pensar, né? 9h40 já, né? O nosso próximo... Deixa eu ver quantos slides tem. Peraí. Esse é o 35, a gente vai até o 42. Acho que dá pra gente terminar. O ruim de terminar esses slides hoje é que daí a gente vai recomeçar uma nova aula na terça-feira. E aí vamos continuar essa aula terça-feira só daqui um mês, mais ou menos. Eu acho que a gente para por aqui, gente. Nas últimas 2 aulas eu passei bastante tempo. Então a gente dá um tempo aqui. Depois desses itens que a gente viu sobre problemas gerais, a gente vai entrar sobre mudanças climáticas. Que aí, na verdade, está bem na reta final da aula já. Só que se eu terminar agora, a gente vai ter esse problema mesmo de começar no dia 19 uma nova aula e ter um intervalo muito grande para continuar a aula. Eu acho que termina por aqui. Eu estou com crédito de aula já com vocês, não, pai. Geralmente nossas aulas estão terminando quase 10 horas já, então vocês, dá para dar um tempo. Paramos por aqui, então. Então, hoje nós vimos lá a introdução de espécies, né, que não são endêmicas de um lugar, né, para compensar alguma coisa e acaba, né, causando um desequilíbrio maior ainda. Vimos a questão, né, da poluição e do uso de agrotóxicos, né, do problema das zoonoses, né, da doença que circula entre animais e pessoas, e né, estamos sentindo na pele, né, um desses efeitos diretos há mais de um ano já. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Mais alguma sugestão? Mais alguma colaboração? Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem interagindo na aula, que fortalece bastante. Ontem... Deixa eu parar de gravar, peraí.